Vamos inicializar agora as instruções de como utilizar o SysEAPRO para trabalhar com modelos em que iremos utilizar a técnica de seleção de variáveis, conhecido também pelo nome de Stepwise. Para isso, inicialmente abra o programa SysEAPRO. Para abrir o programa, busque no desktop do seu computador o ícone do programa SysEAPRO. Ao encontrá-lo, dê um duplo clique no programa, no ícone, para abrir o programa. Caso esse ícone não se encontre no desktop, provavelmente você deslocou ele para uma outra pasta, mas mesmo assim, se você quiser abrir, você vai ao diretório C. Dentro do diretório C você vai encontrar uma pasta com o nome SysEAPRO. Dentro dessa pasta SysEAPRO você vai encontrar um arquivo chamado syseapro.exec. Então dê um duplo clique em cima desse arquivo, que também vai abrir o programa, vai ter a mesma função. Verifica-se com o formulário aberto que na parte superior do programa encontra-se o menu suspenso, formado por vários itens, em que o item inicial, o arquivo, serve para gerenciar arquivo de uma forma geral. Por exemplo, você quer criar um arquivo novo, quer apagar um arquivo, visualizar, exportar, importar e por aí vai. Os outros itens, na maioria, à exceção de informações, na maioria são rotinas direcionadas à estatística aplicada propriamente dita. Se você quer utilizar o processo de seleção de variáveis Stepwise, busque o item do menu suspenso regressão. Ao encontrar regressão, clique nele e busque seleção de variáveis Stepwise. Então dê um clique em cima desse item para abrir o formulário. Com o formulário aberto, nós sempre recomendamos que os usuários que não têm muita intimidade com o programa SysEAPRO ou até com o processo de Stepwise, pressionar o botão de dúvida, que é representado por esse botão com interrogação, porque aqui podemos encontrar várias informações acerca do processo e outras informações que são extremamente importantes para o desenvolvimento e o uso do SysEAPRO. Nessas caixas de dúvidas, nós sempre disponibilizamos 2 exemplos para que o usuário tente repetir essa rotina, encontrar os mesmos resultados, para que ele domine como fazer, como executar essa rotina do SysEAPRO. Então, para esse caso, vamos utilizar o exemplo 101, né? Vamos utilizar o exemplo 101, o arquivo exemplo 101, para apresentar essa rotina. Para carregar na memória o exemplo 101, pressione o botão selecionar arquivo. Ao fazer isso, é aberta uma janela do Windows em que você tem os arquivos default do programa, né, em sua totalidade. Lembrando que esses arquivos eles se encontram no SysEAPRO dados. Mas, por exemplo, se você quer abrir um arquivo que você gravou em um outro local, basta você ajustar, direcionar esse diretório para onde você guardou o seu arquivo. Para esse caso, como todos os exemplos do programa foram colocados nessa pasta, iremos buscar aqui nessa janela. Se não encontrar nessa janela, temos que utilizar a barra de rolagem para buscar o programa. Mas o programa, o arquivo, encontra-se aqui.
Para abrir esse programa, dê um duplo clique em cima desse arquivo ou clique uma vez para selecionar. Veja que ele ficou azul e agora eu posso pressionar o botão de abrir para carregar na memória o arquivo que a gente queira trabalhar. Sempre se assegure que foi o arquivo que você quer trabalhar que foi carregado, porque por acaso você pode tocar no arquivo anterior ou posterior e carregar sem ser ele o que você está querendo trabalhar, né? Bem, esse daqui é um arquivo em que o pesquisador ele tinha como objetivo avaliar os efeitos da ração A, B, C. Essas rações A, B, C, elas estão com essa nomenclatura para diferenciar uma ração, vamos dizer, de uma marca, de um fabricante A, de um fabricante C, de um fabricante D, até níveis de formulações distintas, formulação A, formulação B, formulação C. E ele avaliou essas rações durante o tempo de cultivo. Você veja que é diferente dos experimentos que na maioria das vezes fazemos, não é? Não me interessa o tempo de cultivo, a gente vai avaliar somente ao final do cultivo o efeito, vamos dizer, dessas rações. Mas aqui não, aqui ele fez a mensuração no tempo de cultivo. Então sim, ele quer saber se o efeito tempo de cultivo se foi significativo ou não, porque, por exemplo, uma ração ela pode ser muito boa até os 20 dias e depois ela começar a se igualar às demais. Então, se você vai avaliar somente no final, você não tem esse poder de discernir se ela foi ou não foi diferente durante o tempo de cultivo. E aqui o peso, que seria a resposta do seu experimento. Então, por exemplo, aqui é o peso do animal quando estava num tempo de cultivo de 30 dias e ele usou a ração A. Note que isso daqui, ração A, ração B, ração C, é o tipo de variável que a gente chama dicotômica, dummy, né? Então, ou é ela ou não é. Se for ela, a que você usou, a gente representa por 1. Se não, você não usou aquela ração, então a gente representa por 0. Então aqui foi utilizada a ração A. Todo esse bloco aqui, ó, foi utilizada a ração A. Todo esse bloco aqui foi utilizada a ração B. E todo esse bloco aqui foi utilizada a ração C. Não temos aqui como colocar, vamos dizer, 2-1. Ou seja, metade foi ração A, metade foi ração B. Não podemos trabalhar assim. Ou usa a ração A, ou B, ou C para fazer a avaliação. Okay? A soma desses scores aqui tem que ser 1. Então é muito importante, quando a gente termina de digitar a massa de dados, mandar fazer a soma desses scores. Tem que ser 1, porque se for 0, não tem sentido, você não usou nenhuma das 3 rações. Ou se for mais do que 1, maior do que 1, você usou um pouco da ração A, um pouco da ração B. Não tem sentido, ok? Então, com essas informações, agora podemos preencher essas janelas. Ele está me perguntando quem é a variável dependente. A variável resposta, no meu caso, é peso, porque eu estou fazendo peso como sendo uma função do tempo de cultivo e das rações A, B, C. Então, a variável dependente é peso. Agora vamos inserir aqui quem são as variáveis preditoras, quem são as variáveis independentes. Então, o tempo de cultivo, para eu colocar o tempo de cultivo aqui nessa tabela, ou eu dou um duplo clique aqui, eu seleciono ela e aperto inserir. Você veja que veio a variável para cá. Então, vamos botar a ração A.
vamos botar a ração D. Veja, quando nós trabalhamos com uma variável dummy, né, nós não podemos colocar A, B e C inclusas aqui no modelo. A gente tem que selecionar uma delas e não colocar no modelo. O fato de você não ter colocado no modelo não quer dizer que ela não vai ser observada, não vai ser calculada. O parâmetro que define essa variável, ela está inclusa no beta 0 do modelo. Se você colocar os três aqui, provavelmente vai dar uma indeterminação no determinante que faz a estimativa desses parâmetros. Então, sempre, se você tiver mais de uma variável dummy, aqui a gente tem uma variável que é ração. Vamos admitir que aqui, nesse mesmo experimento, nós tivéssemos feito um experimento com inverno, verão, outono, primavera. Então, inverno seria, se foi no inverno, então 1, e o resto 0. Se foi, então, a mesma coisa, você iria incluir aqui os três períodos, inverno, verão, outono, iria deixar um fora, primavera. E também esse dado seria estimado ele estaria incluso no beta 0. Bem, colocamos as variáveis. A pergunta, tá, você vai querer inserir uma interação nesse seu modelo? Nesse caso, nós não vamos colocar agora, mas se houvesse uma necessidade, por exemplo, se aqui tivesse uma outra variável contínua, porque não é muito bom essa relação entre variável contínua, variável discreta, variável dicotômica, né? Mas se eu tivesse aqui peso em função do tempo e em função da concentração de fertilizante, aí eu poderia botar essa interação. Para inserir uma interação, basta você vir aqui, ó, inserir interação. Aí se eu quisesse colocar tempo versus ração A, então tempo, dê um duplo clique para vir para essa janela, vezes a outra variável. Então coloquei ração A e validar interação. Mas nesse caso nós não vamos botar. Muitas vezes isso é um processo, é por isso que a gente diz modelar. Modelar é tentar buscar um modelo que melhor represente aquela massa de dados. Deixa abandonar assim. Então tem-se que trabalhar com isso até você encontrar um modelo que tenha um máximo de R2, um mínimo de soma de quadrado médio do resíduo, e por aí vai. Não tenha erros, poucos outliers, né? Bem, então fizemos isso. Que precisão você quer para o seu experimento? Com 4 casas decimais? Se sim, ótimo, deixe do jeito que está. Se você quiser uma maior precisão ou uma menor precisão, altere pressionando esses botões para baixo ou para cima. Você quer usar algum transformador na sua massa de dados? É outra técnica que é extremamente utilizada, né? É a técnica de stepwise com transformador de variável, porque muitas vezes você, quando coloca essa variável como um modelo linear comum, convencional, ele não fica bom, o modelo não fica bom, fica a distribuição dos erros não fica homogênea, ou o R quadrado fica muito baixo. Às vezes a gente altera significativamente esses parâmetros, essas estimativas, quando a gente utiliza transformador. Se você quisesse, por exemplo, usar um transformador aqui na variável peso, deixaria aqui, ou em qualquer uma outra. Vamos dizer, eu quero trabalhar com tempo ao quadrado, então tempo, e eu viria aqui e botaria o transformador que eu quero para ele. Mas não, também vamos deixar do jeito que está, simplesmente para mostrar a rotina do CISEAP. Então pressiona ao final, finalize, ele vai abrir essa janela. Nessa janela ele vai disponibilizar 2 métodos de se trabalhar, que é o método forward ou backward. O método forward é um dos mais utilizados, porque gasta menos esforço computacional. É um método que a princípio ele não bota ninguém no modelo, e depois ele vai procurando saber quem é significativo para entrar no modelo ou não.
O outro método, backward, é exatamente o contrário. Ele bota tudo no modelo e depois sai tirando aquela que não é importante para ele, né? Muitas vezes, de um método para outro, existe uma diferença no modelo final, né? Você quer utilizar a constante, sim ou não? Eu diria, de uma forma geral, nunca altere esse padrão de usar, né? Eu diria, se houver uma necessidade de não ter o modelo, ele mesmo se encarrega disso. Qual o valor do F para a entrada e o F para a saída de uma variável do modelo? Nós vemos dois defaults no mundo, ou 4 ou 3, né? O padrão aqui 4, você pode deixar esse valor de 4, e é bom quando você tiver que colocar no seu material e método dizer que você utilizou um F de entrada ou um F e o F de saída em 4. Na realidade a gente diz o F de saída 4 e de 4 também, mas na realidade ele aqui seria 3,9999, né? Quantos passos você quer para ele convergir? Eu nunca cheguei a usar nos meus modelos. Nós já trabalhamos muito com esses tipos de valores altíssimos. Nunca chegamos para valores de 10, 15. Geralmente 5, 10 ele já convergiu para o ponto ótimo do modelo sem muita alteração. Aqui é um processo que é muito importante. Se você não está querendo ter mais informações, você pode deixar automático. Então você, quando deixa automático e pede para ele calcular, ele já faz numa rapidez que você nem sabe quem entrou, como saiu os modelos aqui. Então, de uma forma geral, às vezes eu digo, vamos usar o manual para ver como é o comportamento das variáveis, qual foi a primeira variável que entrou, qual foi a variável mais significativa. Então, às vezes esse processo é importante. Vamos deixar ele no manual para ver como funciona. Se eu botar ele no automático, basta eu botar calcular, que ele já faz tudo. No manual eu vou ter que sair fazendo esse processo, pressionando a etapa, a próxima, até que ele converja, até que ele termine o processo. Então vamos pressionar etapa. Então você veja, nós estamos utilizando o método forward. Então ele temos as três variáveis aqui, que é o tempo, ração A, ração B, foram as que eu coloquei no modelo. Tempo, ração A, ração B. Não se esqueça que a ração C, apesar de não estar aqui, no final ele vai ser inserido no beta 0 do modelo. Então, por aqui a gente já está vendo quem é a estatística mais alta. É isso que ele busca aqui. Quem é a estatística mais alta? O F mais alto. O F para entrada. Tem alguém maior do que 4? Tem alguém maior do que 4? Se sim, coloque aqui, selecione ele. Então, e ele diz: tem alguém maior do que 4 e quem é a maior. Então você veja que aqui só esse é maior do que 4 e é a principal. Então eu já posso dizer que dessas variáveis avaliadas, o tempo é a variável mais importante para a predição do peso do animal. Então vamos pressionar a etapa. Você veja que tempo veio para cá, então já é uma variável selecionada no modelo, né? E agora ele vai, na próxima etapa, ele vai perguntar: existe aqui alguma variável maior do que 4? Se sim, coloque no modelo, se não, termine. Você veja que nenhuma variável aqui assume uma estatística F maior do que 4. Então eu já posso dizer que o modelo foi concluído, terminou o modelo, não existe mais o que se fazer. Então é como se eu dissesse assim: você estudou a ração A, B e C. A ração A, B não foram significativamente colocadas no modelo, ou seja, elas são iguais estatisticamente e não são necessárias para predizer o peso do animal. A única variável que é importante é o tempo. Então, a próxima etapa, concluiu o fim do processo, concluímos a operação, finalize. E nós temos agora já as estatísticas do processo que terminamos de realizar. Então podemos já dar uma olhada aqui.
rápido, o R quadrado desse modelo 93,62, ou seja, esse modelo que a gente está mostrando aqui, ele vai explicar 93,62% dos dados, né? Se a gente der uma olhada na análise de variância, o que é essa análise de variância? Pressupôs-se aqui um modelo, e ele está me perguntando, a inclinação desse modelo é zero, que é a hipótese de nulidade. Ele está dizendo que garante com 99, aqui na realidade esse número é o que? É 0,0000140, né? 99, é quase 100% de certeza de que esse modelo ele pode ser traçado, porque há uma dependência do tempo de cultivo com o peso, ou seja, esse beta 1 aqui, ele não é zero. Se ele fosse zero, peso não ia ser alterado pelo tempo, era uma constante. Então o modelo existe sim. Bem, temos o modelo, por aqui eu posso dizer que podemos apresentar o modelo. Agora vem as análises para saber esse modelo é bom ou não. Já podemos até dizer por aqui, por um pouco do R quadrado, sim, esse modelo é bom, ele representa bem a massa de dados. Posso dizer que, de acordo com esse valor do quadrado médio do resíduo, a variância é uma variância pequena, muito pequena até para isso daqui, então também já é um argumento muito bom. Depois a gente pode voltar aqui para intervalo de confiança. Vamos para resíduo. Então, por aqui pelo resíduo, eu posso dizer esses pontos estão mais ou menos em cima dessa linha. Visualmente, já posso também dizer que é bom, mas se eu quiser uma avaliação maior, eu posso vir para qualquer um desses, ordinário, padronizado, resíduo, padronizado, estudantizados, e ver a presença de outline e saber se existe outline, se existe uma tendência. Então veja que não tem nenhum número maior do que 2, nem menor do que menos 2. A gente vê uma pequena tendência aqui, mas isso daqui precisaria de um argumento maior para dizer se é o suficiente, para dizer se esse modelo não é bom ou não. Precisaria um diagnóstico um pouco mais, porque o ideal é que a gente tenha esses resíduos o mais espalhados, sem tendência nenhuma possível, né? Vamos fazer o teste de normalidade dos erros para saber como se apresenta. Foi utilizado o teste de Shapiro-Wilks e é verificado que eu aceito que esses erros tenham distribuição normal. O teste também de Agostino aceito, o de Agostino não foi feito em função do número de dados. Então, mais uma vez, eu posso dizer que por aqui também o modelo é muito bom e dá para ser utilizado sim. Bem, com relação aqui a essa parte gráfica, se eu quiser alterar esse desenho, essas opções gráficas, basta eu vir aqui no menu e fazer qualquer tipo de alteração que me seja conveniente. Por exemplo, nós não vamos entrar em todos esses detalhes, mas por exemplo, se você não quer usar esse gradiente, esse fundo, essa coloração, gradiente, basta você vir aqui e selecionar que você não quer, então ficou branco, ou ficou eu quero alterar esse cinza, eu quero botar aqui essa cor aqui quero colocar essa cor centralizada. Bem, e você faz o que você quiser, né? Quero isso daqui em formato de 3D, quero alterar essas paredes, então você vem aqui, quero modificar esse nome, né? Essa grade, quero tirar essa grade aqui, grade a moldura invisível, tirei a grade. Ou seja, você pode fazer o que você quiser aí com esse gráfico, né? Ao final, se você quiser imprimir essa figura, basta vir aqui, pressionar esse botão que você vai imprimir essas informações numa impressora local. Se você quiser gravar essa imagem, aperta o botão gravar
ele vai dar um default de 400 por 600, mas você pode alterar aqui para o valor que melhor lhe convier. Ele vai abrir uma janela do Windows em que ele, como padrão, ele manda você gravar dentro do CISEAPRO na parte de figuras, mas você pode colocar no local que melhor lhe convier. Você tem as opções de gravar essa imagem em formato BMP, WMF ou JPEG. Esses três você pode inserir com muita facilidade a posterior dentro do processador de texto que você esteja trabalhando. Aqui basta você colocar o nome do arquivo, não é? Se você quer saber quais foram as matrizes que foram utilizadas para a geração, para a estimação dos parâmetros do modelo e por aí vai. Por exemplo, eu quero saber qual for a matriz. Então é essa matriz aqui para a estimação dos modelos. Então aqui estão os dois, o beta 0 e o beta 1, né? E o beta 1 do modelo, que é exatamente esses dois aqui, ó, o beta 0 e o beta 1, né? Se você quer fazer qualquer estimativa, né, com esse modelo, então, por exemplo, ele já está me dizendo aqui, olha, você só pode trabalhar com um tempo que varie de 1 a 115. Então, se por exemplo eu quiser aqui, sabe quanto foi 120 dias, eu peço para ele calcular, não é? Ele diz que 120 está fora do intervalo, ele vai fazer os cálculos, calcular um intervalo de confiança, mas com restrição, porque na realidade modelos de uma forma geral nós utilizamos para interpolar, nunca extrapolar. Você quando quer extrapolar, isso você já faz por sua conta e risco qualquer tipo de inferência com esses valores, ok? Bem, de uma forma geral, se você quer qualquer informação, ficou disponível aqui para você memorizar, para você gravar, para você imprimir, né? Os dados que você obteve com o seu experimento. De uma forma geral, nós esperamos que a apresentação desse vídeo tenha minimizado algumas dúvidas que você possa ter com o uso do CISEAPRO para o processo de seleção de variáveis, também chamado de stepwise. Nós agradecemos e esperamos nos encontrar no próximo vídeo.